Olá pessoas, esse é o canal H de História, sejam todos bem-vindos por aqui. Aproveita e peço logo para você ficar até o final desse vídeo. No final você diga exatamente nos comentários o que você achou. Todos nós sabemos que no dia 13 de maio de 1888 foi oficialmente proclamado o fim da escravidão aqui no Brasil e que a Lei Áurea teria sido assinada pela princesa Isabel. Pois é, mas como foi exatamente que tudo isso aconteceu? Vamos verificar depois da vinheta. Então pessoas, eu sou o professor Keiler e agradeço de montão se você der logo aquele like maravilhoso aqui no início do vídeo. E também se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ficar sempre por dentro do que rola por aqui. Hoje nós vamos falar do processo de abolição da escravidão no Brasil. Vamos para o vídeo. Quando a gente fala sobre a abolição da escravidão, nós estamos falando automaticamente de liberdade. Mas quando a gente fala de liberdade, nós temos que levar em conta alguns antecedentes a respeito dessa discussão. É claro que a discussão da liberdade, ela sempre existiu. Desde lá da Antiguidade Clássica, a gente já verifica essa questão vindo à tona. No entanto, é no século XVIII que ela vai ganhar musculatura. A partir do iluminismo, com o discurso da liberdade, da igualdade, da fraternidade, a gente percebe então que esse discurso de liberdade ganha ênfase. E aonde ele chegar, ele vai então ter proporções. É o caso da chegada desse lema, por exemplo, em algumas colônias, aqui como o Brasil, que vai influenciar alguns movimentos, algumas revoltas pela libertação dos escravos. É o caso, por exemplo, da Conjuração Baiana, no final do século XVIII, e também da revolta dos malês, lá no período regencial, durante o Império Brasileiro. A partir da Revolução Industrial, também nós vamos perceber que a discussão da qualidade do trabalhador vai inevitavelmente tocar exatamente na questão do trabalho livre e também do trabalho assalariado. E nesse caso, colocando o trabalho livre como algo fundamental para a qualidade, colocando então o trabalho livre como superior ao trabalho escravo. Por uma série de razões, o trabalho escravo seria condenado então por aqueles que defenderiam o progresso, a industrialização e a modernização, a partir então da adoção de uma mão de obra mais qualificada pelo fato dela ser, entre outras coisas, livre. No Brasil nós sempre tivemos resistências ao processo da escravidão. Isso já começa com a implantação da escravidão já pelos indígenas. O negro africano sempre se mostrou resistente a esse processo, mas houve um momento em que essa luta pela abolição da escravidão deixa de ser exatamente um movimento ou uma luta ou um interesse apenas do negro. É isso que a gente vai chamar de um movimento abolicionista. No Brasil nós tivemos as resistências, as fugas, a existência de quilombos e de outras revoluções que eu acabei de citar aqui, que mostram exatamente a permanência, a manutenção de uma resistência ao processo escravista implantado a partir então da colonização. A partir do século XIX, nós vamos perceber aqui no Brasil um processo de movimento abolicionista que ele está muito mais configurado em pressões que elas serão internas do próprio movimento, mas também externas, e nesse caso da Inglaterra, que durante muito tempo pressionou pelo fim da escravidão aqui no Brasil. E a gente pode então elencar essas pressões a partir de então. O primeiro elemento é quando, então, a família real vem para o Brasil, fugida ali de Portugal em 1808. É bem interessante que a gente lembre que a Inglaterra escoltou a família real até o Brasil. E ao chegar aqui, o rei D. João VI se comprometeria em tomar algumas medidas favoráveis à Inglaterra. E uma das coisas que a Inglaterra queria era acabar com a escravidão no Brasil, visando então o aumento do seu mercado consumidor aqui na colônia. Só que nesse momento era uma situação muito delicada D. João VI chegar aqui e trazer essa discussão à tona, porque certamente ele iria se indispor com a elite colonial, que nem de longe passava nesse momento na cabeça dessa elite ou de qualquer outro grupo apoiar a causa abolicionista aqui no Brasil, a não ser os escravos. Então, isso daí foi uma discussão praticamente encerrada. Mas em 1822, o Brasil vai ficar independente de Portugal. E agora, sob o governo de D. Pedro I, é preciso que seja reconhecida essa independência. E a Inglaterra vai condicionar esse reconhecimento a algumas situações, algumas mudanças que precisariam, então, ser tomadas aqui no Brasil. E uma delas seria exatamente o governo se comprometer com esse processo do fim da escravidão. Só que
não era também ainda interessante trazer essa discussão e se dispor com a elite local, porque essa elite seria necessário para o apoio político ao Pedro I. Entretanto, é importante destacar que em 1823 nós temos então um projeto de Constituição onde um sujeito chamado José Bonifácio, que foi um grande articulador da independência, ele já traz essa discussão para a elaboração da Constituição, ou seja, acabar com a escravidão no Brasil. Mas esse projeto nem virou Constituição, a Constituição foi outra, a Constituição não foi exatamente essa, e sem contar também que a maioria daqueles que participavam da Assembleia Constituinte automaticamente discordariam com essa medida, discordariam com essa proposta. Então, isso daí não foi aceito, isso daí não foi adiante. Mesmo assim, a Inglaterra continuou pressionando. E o Dom Pedro I ele pediu um prazo. Até 1826, basicamente ali 27, nós teríamos então esse fim da escravidão já debatido e já chegando a uma conclusão, preferencialmente acabando com ela. Mas nós vamos verificar que isso não aconteceu. Ao chegar então esse momento, nada foi feito, nada foi modificado. E em 1831, nós teríamos então mais uma medida expressiva. E essa medida seria então a Lei Feijó. Por esta lei ficaria então decretado que todo africano que saísse exatamente ali da África pelos negreiros e chegasse aqui no Brasil, ele automaticamente seria livre. Gente, essa lei, embora ela tenha existido, embora ela tenha sido incisiva, ela não vai ter uma medida prática, ela não vai ter efeito na prática. E o que a gente vai verificar é que essa lei, ela além de ser considerada uma chamada lei para inglês ver, ou seja, era apenas para dar a entender para a Inglaterra de que a gente estava fazendo algo, se empenhando para acabar de fato com a escravidão, isso de fato não vai acontecer, isso de fato não vai trazer esses efeitos, a gente percebe que ela traz um efeito contrário. Com medo de que a atividade negreira, ou seja, a vinda dos escravos da África para o Brasil, acabasse de uma hora para outra, muitos senhores começaram a comprar uma quantidade enorme de escravos para garantir então a sua mão de obra. Sem contar também que intensificou o tráfico de escravos, aumentou a procura e isso acabou aumentando também o preço dos escravos. Ou seja, aquela ideia de que não era para trazer negros para cá para o Brasil e que eles seriam libertos, isso daí não deu certo. Pelo contrário, acabou intensificando as atividades que a lei estava proibindo. A Inglaterra vai então aumentar o cerco. Em 1845, o parlamento inglês vai votar a lei Bill Aberdeen, e por essa lei ficaria determinado que a Inglaterra teria plena liberdade de fiscalizar o Atlântico, mas principalmente as atividades negreiras. E é nesse contexto que a Inglaterra ela tem liberdade também de aprisionar os negreiros que saíam da África, levar esses negros de volta para a África e levar tanto a embarcação quanto também a tripulação toda para ser julgada segundo as leis inglesas na Inglaterra. Certamente a punição seria severa. A função era dar exemplo para intimidar esse comércio de escravos e essa retirada de negros ali na África. E isso daí vai ocasionar alguns problemas. Isso não intimidou o Brasil. A atividade negreira continuou em pleno vapor. Aqui do Brasil, a gente vai verificar então muitos navios saindo daqui, principalmente do Rio de Janeiro, e chegando ali na África e pegando centenas de negros e trazendo de volta para cá. Mas as coisas seriam diferenciadas a partir do momento em que a Inglaterra intensifica essa fiscalização. Uma vez que, quando eles viam um navio inglês, imediatamente o navio negreiro pegava esses negros e jogava tudo com pedras amarradas na perna para afundarem mais rápido ali no meio do Oceano Atlântico. E centenas de negros acabavam morrendo nesse processo. E o navio chegava aqui no Rio de Janeiro sem nada. Era preciso voltar novamente e tentar mais uma vez. E às vezes acabava acontecendo a mesma coisa. De novo, centenas de negros eram jogados no Atlântico. Vai chegar um momento em que os negreiros aqui do Brasil, eles começam a perceber que a atividade, ela sendo proibida e fiscalizada pela Inglaterra, ela traz muito mais transtornos e prejuízos do que necessariamente algum lucro e alguma vantagem. E isso começa a ser discutido aqui no Brasil. Em 1850, nós teremos aqui no Brasil a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Finalmente estaria proibido, a partir de agora,
o transporte de escravos da África para o continente americano, para o Brasil. A partir de agora, quem teimasse, quem ousasse e enfrentasse a lei, estaria passivo de punição. Isso quer dizer que as pessoas não podem mais ir lá na África, pegar aquela centena de negros e trazer para o Brasil. Isso seria então fiscalizado. Será mesmo? Bom, o que é interessante a gente levar em consideração, gente, é que mesmo com a Lei Eusébio de Queiroz, a atividade de transporte de negros para cá, para o Brasil, ela não acaba imediatamente. Nós vamos verificar que ela continua de forma clandestina. Nesse momento, a gente pode literalmente falar em tráfico negreiro, haja vista que passaria a ser uma atividade proibida. Esse gráfico ilustrado que está aparecendo aí para vocês demonstra o seguinte: se a gente olhar e perceber que em 1849, um ano antes da lei, entraram no Brasil 54 mil negros aqui no Brasil, vindos da África. Em 1850, que foi o ano da Lei Eusébio de Queiroz, diminuiu drasticamente, mas ainda entraram muitos. 23 mil negros entraram aqui no Brasil. No entanto, em 1851, que deveria ter acabado com a entrada de negros, ainda entrou 3.287. Isso é muito negro entrando no Brasil no período em que não deveria mais entrar nenhum. No ano seguinte, em 1852, nós ainda temos a entrada de 700 negros. E isso ainda é muita gente entrando de forma clandestina, ou seja, isso só revela que houve uma resistência à Lei Eusébio de Queiroz, principalmente daqueles que ainda praticavam a atividade do tráfico negreiro, do comércio de negros via África, Atlântico e Brasil. Em 1854 foi aprovada uma lei chamada Nabuco de Araújo, e por esta lei, todos aqueles que ainda permaneciam e tentavam resistir à Lei Eusébio de Queiroz, traficando negros para cá para o Brasil, seriam punidos com punições severas, punições exemplares. É muito importante também destacar para vocês que a partir da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos da África para o Brasil, nós teríamos então um surgimento e uma intensificação do processo de tráfico interno, ou seja, lá para o sudeste cafeeiro nós teríamos agora o abastecimento de escravos que teria origem nas outras províncias das outras regiões. É o caso, por exemplo, do norte, que vai vender seus escravos para o sudeste cafeeiro, do nordeste, que vai vender seus escravos para o sudeste cafeeiro, do sul e assim por diante. Então esse tráfico interno ele vai passar a existir aqui no Brasil a partir desse momento. Sem contar também que o preço do escravo ele vai subir muito e vai chegar um momento em que ter escravos se torna exatamente muito caro e inviável para quem estava iniciando o processo de produção, principalmente cafeeira. É o que vai acontecer, por exemplo, lá no Oeste Paulista. É no final do século XIX, mais a partir de 1870, que a gente vai verificar então um fortalecimento do movimento abolicionista aqui no Brasil. E isso se dá por várias razões, mas eu queria deixar logo muito claro que é nesse momento que a luta pela abolição da escravidão, ela deixa de ser basicamente uma luta própria do escravo e de interesse unicamente do escravo. Outros grupos vão se engajar por razões diversas na luta abolicionista. Um primeiro elemento que a gente destaca aí é o fim da Guerra do Paraguai. Quando termina a Guerra do Paraguai e os soldados do exército voltam do Paraguai para cá, para o Brasil, nós vamos verificar que tanto os soldados brancos quanto os soldados negros vão se engajar na causa abolicionista, primeiro porque o exército volta com uma mentalidade não só republicana, mas também abolicionista dessa guerra. A participação de muitos negros na Guerra do Paraguai trouxe à tona então essa discussão: por que os negros ainda são escravos no Brasil? E aí nós vamos perceber então o apoio do exército, por exemplo, à causa abolicionista. Um outro elemento que é importante destacar, e aqui nessa ilustração a gente percebe exatamente isso, é um soldado negro que volta da Guerra do Paraguai para casa e de repente ele avista a mãe dele sendo amarrada e castigada no tronco. Ele fica ali totalmente perplexo, ele não aceita aquilo, ele começa a repensar uma coisa que vai ser repensada por todos. Por que a liberdade seria apenas para ele? Por que não seria para todos? E tudo isso vem à tona, tudo isso vem exatamente para a roda de conversa, para a mesa da discussão. O apoio das elites também é fundamental. De repente a gente começa a verificar uma elite que teria
teoricamente, uma mentalidade escravocrata discutindo a abolição. Até cafeicultores, por exemplo, os cafeicultores do Oeste Paulista já utilizavam mão de obra imigrante. Então, para eles, a abolição da escravidão não teria prejuízo algum. Outro elemento também são os profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas. No caso dos jornalistas, eles vão, por exemplo, escrever contra a escravidão e se negar, inclusive, a publicar notas sobre escravos fugitivos que deveriam ser recapturados. Intelectuais da época, e nesse caso a gente destaca aí o Castro Alves, vão começar então a publicar escritos que a gente hoje, por exemplo, tem como clássicos da literatura, como Os Escravos e o próprio Navio Negreiro do Castro Alves, que mostra ali como seria essa viagem da África para o Brasil no Navio Negreiro. E procura mostrar isso da forma então mais detalhada com relação ao sofrimento, a atitude macabra e ao mesmo tempo como é desumano essa travessia. Então começa a se pontuar aquele lado desumano da escravidão, que seria exatamente para sensibilizar e ao mesmo tempo trazer mais pessoas para a causa abolicionista. Na imagem que vocês estão verificando aí, a gente percebe então vários grupos que estão ali disputando essa causa abolicionista, segurando a bandeira da abolição e cada um trazendo o escravo, querendo trazer esse escravo para si, querendo trazer essa autoria, essa discussão naturalmente para si. Nesse período a gente percebe então que o movimento abolicionista ele vai ganhar força, ele vai ganhar musculatura, ele vai ganhar uma proporção. De fato a gente percebe então que a ação ela vai ser facilitada, a ação ela também vai ser intensificada. E dentre esses abolicionistas a gente verifica inclusive profissionais liberais que eram negros. É o caso, por exemplo, do André Rebouças, que chegou a ser engenheiro e inclusive responsável por algumas obras, que eu vou até colocar aqui, bem aqui aparece algumas obras que ele teria então sido responsável aqui no Brasil. Outros, por exemplo, como José do Patrocínio, o Antônio Bento, Luiz Gama, que eram jornalistas, eram advogados que lutavam também pela causa abolicionista. No entanto, esses abolicionistas eles vão se dividir em dois grupos, dada exatamente a ideia que eles teriam de como o movimento abolicionista deveria agir. O primeiro grupo a gente vai chamar então de Caifazes. E esse grupo ele defendia uma radicalização do movimento abolicionista. Não é à toa que eles defendiam principalmente aquela ideia de invadir fazendas e ao mesmo tempo libertar os escravos na marra. E isso aconteceu em vários lugares do país. Em várias províncias nós vamos verificar esses abolicionistas chegando, destruindo fazendas, até assassinando os senhores e feitores se fosse o caso. Esses abolicionistas eles defendiam a ideia de que matar o senhor para defender o escravo era uma atitude de legítima defesa. E a radicalização do movimento, a ação mais efetiva e mais radical, era a única forma de acabar com a escravidão definitivamente aqui no Brasil. Entre esses abolicionistas a gente encontra o Luiz Gama e o Antônio Bento, que são destaque nesse tipo de movimento, nesse tipo de ação dentro do movimento abolicionista aqui no Brasil. A gente também não poderia deixar de citar aqui a ação do Francisco Nascimento, ali na província do Ceará. Ele que era conhecido como Chico da Matilde, que passou também a ser conhecido como o Dragão do Mar, pela sua brilhante atuação numa greve de jangadeiros ali daquela região. Eles se recusavam em transportar escravos da praia para os navios negreiros, que saíam então de lá do Nordeste para o Sudeste cafeeiro. Isso daí ganhou uma repercussão e deu um fôlego e ao mesmo tempo uma força para o movimento abolicionista ali na província do Ceará. A próxima ala que compõe esse grupo de abolicionistas são os evolucionistas. Esses daí defendiam aquela ideia de que a gente pode acabar com a escravidão aos poucos recorrendo à justiça. A gente pode também, através de leis, mudar esse quadro da estrutura escravista aqui do Brasil. Esses evolucionistas se destacavam ali como, por exemplo, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco. Os evolucionistas achavam que no diálogo, através de uma gradativa mudança, seria algo eficaz para acabar com a escravidão aqui no país. Na década de 1870 do século XIX, nós também vamos perceber as chamadas leis abolicionistas. É importante destacar para vocês, gente, que chega um momento que o movimento abolicionista está numa forte atuação, é a chamada onda negra e o medo branco, da qual o Estado Imperial ele precisa então tomar algumas medidas, nem que seja exatamente para acabar ou diminuir o ímpeto do movimento abolicionista no Brasil, haja vista que esse Estado Imperial não está interessado em acabar com a escravidão propriamente dita. Em 18
1871 nós vamos verificar que na figura do Barão do Rio Branco, ele vai então propor e a lei vai entrar em vigor, que seria a Lei do Ventre Livre. A partir de 28 de setembro de 1871 passaria a vigorar uma lei que todo filho de escrava que nascesse a partir daquela data, ele já nasceria livre, com a sua liberdade garantida, ou seja, um direito natural. No entanto, todas essas leis, elas possuem contradição no seu texto e ao mesmo tempo na sua prática, eu diria até nas suas intenções. Mesmo nascendo livre, essa criança teria que ficar com o dono da mãe dele até os 7 anos de idade. E ao chegar a essa idade, o Estado teria que indenizar esse senhor para que então a criança fosse livre, de fato, libertada. No entanto, o senhor fica com o direito de utilizar essa criança como escrava até a maioridade, que nesse caso era 21 anos de idade. Ao chegar à maioridade, o escravo então vai reclamar sua liberdade. E o senhor, no entanto, não vai ceder essa liberdade, primeiro porque o escravo ele não tem como provar que ele nasceu naquela data, que ele tem aquela idade. Ele não tem certidão, ele não tem registro de identidade, ele não tem algo que comprove o nascimento dele. E muitos senhores, naturalmente, vão dificultar essa libertação. Em 1884, antes que a próxima lei viesse à tona, o movimento abolicionista está tão forte na sua atuação que nós vamos verificar o fim da escravidão de autoria das ações do movimento abolicionista em duas províncias. Na província do Ceará e na província do Amazonas, nós teríamos definitivamente o fim da escravidão. E esse movimento prometia acabar com a escravidão dessa mesma forma, radicalizando em outras localidades, em outras províncias aqui do Brasil. É aí nesse contexto que nós teríamos em 1885 mais uma lei. Dessa vez é a Lei Saraiva-Cotegipe, que também é muito conhecida por Lei dos Sexagenários, exatamente porque ela propõe a liberdade para todos aqueles escravos que tivessem idade igual ou maior de 60 anos. Entre as suas contradições estaria, primeiro, que o escravo, mesmo liberto com mais de 60 anos, ainda teria que trabalhar de 3 a 5 anos totalmente de graça para indenizar o senhor. E a maior das contradições é que a vida média dos escravos aqui no Brasil, ela no máximo chegaria a 30 anos. Quando muito esse escravo chegasse aos 30 anos, porque na maioria das vezes eles morriam muito antes disso. É importante destacar para vocês que entre 1885 e 1888, o movimento abolicionista ele praticamente tomou conta do Brasil. Chegou um momento em que a abolição ela se tornaria algo praticamente inevitável. Ela vai acontecer. Em 1888, no dia 13 de maio, viria aquela lei que todos nós conhecemos, a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel e que acaba definitivamente com a escravidão aqui no Brasil. No entanto, a gente precisa deixar muito claro alguns contextos sobre a Lei Áurea aqui. O primeiro elemento que a Lei Áurea, então assim chamada, é muito tendencioso, certo? Na verdade, era a Lei 3.353, proposta então pelo ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, que teria então levado para o Parlamento e depois para o Senado para que essa lei fosse votada. E a lei vai ser aprovada em 8 de maio de 1888. Ela só precisaria agora da sanção da princesa Isabel. E ela, representando esse estado, vai assinar a Lei Áurea ali à frente de muitas autoridades. Nós teremos ali importantes abolicionistas que vão estar presentes e uma cerimônia para que todos vejam exatamente o que está acontecendo. A ideia seria o Estado Imperial se apropriar dessa libertação. Então o Estado Imperial assume a frente e ao mesmo tempo coloca ali na pena da princesa Isabel uma atitude redentora. Era como se o Estado estivesse concedendo essa liberdade. Alguns historiadores dizem que quando a Lei Áurea foi assinada só existia escravidão ali no Sudeste cafeeiro, mais precisamente na região do Vale do Paraíba. Então em outras localidades, como teria acabado a escravidão? Com a ação do movimento abolicionista. E é exatamente isso que o Estado Imperial não quer, que essa autoria da abolição fique para o movimento, que poderia se tornar, a partir daí, uma revolução, que seria muito mais perigoso e poderia derrubar o Império. É importante destacar que entre as contradições da Lei Áurea, a gente pode observar, por exemplo, que mesmo tendo libertado os escravos, aonde ainda existia escravidão, a Lei Áurea não traz no seu texto nenhuma política, uma prática, uma proposta do Estado Imperial que venha amparar esses escravos, que venha acolher esses escravos após a libertação. Os escravos foram jogados ali ao léu,
Os escravos serão libertados e sairão do nada para lugar nenhum. O que a gente vai perceber é que não há essa política de pós-abolição que venha então dar alguma garantia, alguma segurança ou alguma oportunidade para esses escravos. Muitos vão então viver numa situação bem pior do que era do período da escravidão. E outros vão então habitar ali os guetos, as favelas, numa tentativa desumana de sobrevivência. É aí que nós vamos verificar então esses negros praticamente jogados ao submundo da nossa estrutura social, colocados ali numa posição totalmente desfavorável. E isso só aumenta o racismo e o preconceito que esses negros estarão submetidos. É importante também deixar claro que a elite branca daquele momento ela vai se sentir muito afrontada e muito ofendida, porque até então o que diferenciava é que um era livre e o outro era escravo. Agora os dois são livres. Então, na tentativa de não permitir a existência de algum elemento de igualdade, os negros não terão as mesmas oportunidades, eles não frequentarão os mesmos lugares, eles não serão bem-vindos nos mesmos espaços, seja de moradia ou de convívio. As mesmas oportunidades que serão dadas aos brancos não serão destinadas a esses negros. As mesmas condições que são dadas aos brancos serão negadas e dificultadas aos negros, o que naturalmente, pela cor da sua pele, eles vão submeter a uma situação bem diferenciada e bem mais precária, que a gente chamaria isso de racismo e também de preconceito, que aumenta bastante naquele momento. E que por mais que ao longo da história isso tenha sido combatido e numa tentativa de a sociedade, de alguns outros momentos, tentar então diminuir esse racismo, infelizmente é algo que está vindo muito à tona ainda dos nossos dias. Infelizmente isso é um câncer que ainda predomina aqui no Brasil e na mentalidade de algumas pessoas que insistem em se manter com essa postura lamentável. Se você gostou desse vídeo, então deixa logo aquele like maravilhoso aqui. Se você não gostou, dá um dislike, tá tudo bem. O canal H de História agradece sua presença por aqui. Valeu!